Três. Fechou. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com CDL Talks, mais uma quinzena. E essa noite com um convidado super especial, um grande amigo, um grande mentor, nosso amigo Laércio Santos, ele que é economista de profissão, é um mestre na área da comunicação, né? Tem também MBA em criatividade, gestão de pessoas. Ele que é um dos co-realizadores aí, né, de um treinamento que vem mudando, né, a gestão das empresas quando se fala de humanização. Ele que é o proprietário hoje da marca, da franquia aqui na Grande Florianópolis, da Napoleão Hill, da Fundação Napoleão Hill, o Mastermind. Laércio, seja bem-vindo ao nosso CDL Talks. Estamos aqui também com o nosso amigo Zé. Depois ele vai fazer as suas considerações e as perguntas pertinentes a senhor Laércio. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, William. Obrigado aos espectadores. Obrigado pela recepção aqui. Sempre uma honra estar aqui em São João, ser bem recebido. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Zezinho? Para eu falar o que agora? Para você dar uma boa noite aí para os teus boa noite, pessoal, seguidores, tudo bem? né? Meus seguidores da CDL, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui e eu confesso que eu vim para poder também entender junto com vocês como funciona o Mastermind, como funciona esse método do Napoleão Hill. Confesso que só li um livro dele, que foi o Mais Esperto que o Diabo, né? Foi o único que eu li e achei assim interessantíssimo a mentalidade dele naquela época, mas estou aqui para aprender junto com vocês e conhecer um pouco mais sobre essa metodologia do Mastermind. Legal, né? Você comentou aí o livro Mais Esperto que o Diabo, e aí vale até a pena comentar como é que é a ideia de como Napoleão Hill escreveu esse livro. Porque ele escrevia para o jornal, né? Ele tinha uma coluna no jornal naquela época, e aí ele fez uma coluna falando mal de Al Capone. E aí o Al Capone prometeu ele de morte. O que não seria tão estranho da gente pensar, né? E aí, lógico, toda casa americana tem porão. Então, ele foi para o interior e ficou 2 anos escondido no porão da casa de um amigo, com as janelas todas pintadas de preto. E o amigo descia uma vez por semana para levar alimento para ele. Ele ficou 2 anos sem ver a luz do sol. E aí, fechado dentro do porão, ele começou a ter... lógico, ele era um escritor, então ele começou a criar essa ideia desse diálogo com o diabo, e foi onde ele escreveu esse livro Mais Esperto que o Diabo. No entanto, naquela época, ele não acreditou que as pessoas iriam entender o contexto e o texto que ele escreveu. Então, guardou os manuscritos lá, e coisa de 10, 12, 15 anos atrás, o neto dele, revirando as coisas dele, achou e publicou o livro. Então, o livro foi escrito em 1938. Né? E hoje, quando você lê esse livro, a reação das pessoas é essa, porque ele parece que foi escrito essa semana, porque ele fala da pandemia, ele fala de um monte de coisa lá. Atemporal. O livro é atemporal. Você lê o livro, e ele é um resgate do ser humano, né? Da sua essência do ser humano. O que eu acho mais interessante é isso. É que eu acho que hoje, a gente, no meio dessa tecnologia, tudo... tá faltando um pouco de resiliência, né, do homem, né? Não o homem só, o sexo masculino, mas do ser humano como um todo. E aquele livro, ele traz assim, você é ser humano, né? Te arruma, te apruma, né? Toma uma postura, né? Eu comecei a ler esse livro aí, me deu um medo e eu pensei que ele estava falando com o diabo mesmo. Agora então ele está falando do Al Capone, então tá bom. Então eu fiquei com menos medo ainda. Não é que ele está falando com o Al Capone. Na verdade, ele criou esse personagem. Você acredita que ele estava entrevistando o diabo ou não? Aí é uma questão de cada um, né? Mas ele criou esse diálogo ali, e é interessante, porque nesse diálogo ele faz o diabo contar alguns segredos sobre o ser humano, né? Sim. De cada 100 pessoas, 98 são dele, 2 são do cara lá de cima. E aí eu já fico pensando assim, pera lá, eu tô entre os 98 ou entre os dois? É uma proporção bem discrepante, né? Se você for pegar de 100, 98 tá do lado do de baixo e só 2 estão do lado de cima, então o negócio tá... Mas aí é interessante, porque aí ali ele fala, né, que por que 98 são dele? Porque os maiores cabos eleitorais dele são os pais,
Os padres e os pastores, porque são eles que botam medo na população. Sim. Que se você não fizer certo, você vai para o inferno. E desde criança a gente começa a escutar isso. A minha mãe sempre dizia isso. Sempre dizia isso. Toda vida que eu errava era É o ou pecado. o capiroto É ou o pecado. era Deus que estava dando uma laçada, né? Estava Exatamente. dando uma chicotada. Então era sempre um dos dois, né? Por isso que ele dizia assim, então, quando você sente medo, você é dele. E aí hoje quando a gente começa a olhar as pessoas, elas têm medo do chefe, elas têm medo de liderar, elas têm medo de tomar decisão, elas têm medo que os outros falem dela. Ou seja, quando ela gera medo dela, ela está se bandeando para o lado errado. Aí eu te pergunto, Laércio, já que você entrou nessa parte da mentalidade, né? E o mastermind, né, é uma mente Mente de mestre. Mente de mestre, né? E ele desenvolveu esse método porque, pelo que eu vi, assim, eu não conheço muito, não fui estudar muito, até para poder chegar aqui mais cru e o papo rodar melhor. O Mastermind, ele não foi um método que ele desenvolveu com esse intuito, né? Ele foi muito mais uma... Como funcionou isso? Ele construiu essa metodologia para ele e para as pessoas próximas? Ele já pensava nisso como um curso, como uma capacitação? Como surgiu essa filosofia do Mastermind? Legal essa pergunta, porque assim, o que acontece? Napoleão Hill, ele trabalhava como jornalista e ele teve uma ideia, vou fazer um encarte onde eu vou falar a vida das pessoas bem-sucedidas. E aí ele decidiu, assim, para abrir o encarte, a primeira entrevista, tem que ser com aquele cara que era o cara mais rico do mundo, que era o Andrew, né, o senhor Andrew, que era considerado o rei do aço dos Estados Unidos, o homem que cuidava de toda a estrutura de aço nos Estados Unidos, ponte, estrada de ferro e por aí afora. E ele foi entrevistar esse cara. Para o cara era natural, todo mundo queria entrevistar ele, e ele era acessível. Então, durante 3 dias, ele ficou entrevistando esse cara. A entrevista durou 3 dias. E nesses 3 dias, esse cara falou como é que ele saiu de ser uma pessoa humilde, simples. Os Estados Unidos era pobre naquela época, todo mundo era pobre. Isso foi pós-guerra, né, pós a recessão e tal. E como é que ele se tornou a pessoa mais rica do mundo? E ele começou a falar das coisas que ele fazia. Ele começou a falar das coisas que ele fazia. E, ao final, esse milionário ele tinha um hábito. Ele dizia assim que as pessoas tinham que tomar decisões rápidas. Então, para muitas pessoas, ele diz assim, eu tenho uma proposta para você, que é estudar a vida das pessoas bem-sucedidas para saber o que elas têm em comum. Mas ele tinha, assim, como ele tinha essa ideia de que as pessoas que demoravam para tomar decisões não eram confiáveis, ele sempre dava 30 segundos para as pessoas tomarem decisão. Então, ele te lançava um desafio e virava as costas para pegar o relógio e marcar os 30 segundos. E Napoleão Hill chegou e aceitou em 13 segundos, ele disse, estou dentro. E durante 20 anos da vida, Napoleão Hill estudou mais de 15 mil empresários, acompanhou a vida de muitos empresários, dentre eles Thomas Edison, Henry Ford, Eastman da Kodak, Cornelius Vanderbilt e por aí afora. Ele estudou a vida de muitos empresários para identificar o que essas pessoas tinham em comum. O melhor MBA que podia existir, né? Então, durante esses 20 anos, ele acabou identificando que daquelas mais de 15 mil entrevistas que ele tinha feito, em torno de umas 500 foram pessoas que mudaram o mundo. E elas tinham 17 comportamentos em comum. Aí foi quando ele escreveu o livro A Lei do Triunfo. Vou botar aqui na lista para poder ser o próximo. Então. Então, ele escreveu o livro que contém os 17 comportamentos. Tudo que ele ia fazendo, essas pesquisas, esses projetos, todo esse trabalho que ele ia fazendo, gerou o treinamento Mastermind. Mas gerou de que forma? Porque, na época, ele sabia que isso era um trabalho científico, afinal de contas, 20 anos pesquisando, estudando, fazendo palestras, e enfim, né, 20 anos. Ele sabia que era algo científico. E sabia que era filosófico também, porque ele acompanhou a vida das pessoas. Ele sabia as razões, os motivos que fizeram as pessoas tomar as decisões que tomaram. Mas ele precisava do crivo acadêmico. Então, ele apresentou nas universidades americanas, inclusive o reitor da Universidade de Harvard faz uma
um comentário na introdução do livro A Lei do Triunfo, dizendo que é uma pena que uma universidade como Harvard não tenha um curso como esse como base dos seus, dos seus cursos. Porque o treinamento ele surgiu a partir daí, através de uma metodologia que foi sendo desenvolvida, e hoje o Mastermind está aí presente em mais de 160 países, está em todos os estados do Brasil, somos aí em torno de 170 instrutores, né? Temos um índice de satisfação de 98,7% de satisfação dos nossos treinamentos, e estamos fazendo aí a turma mais de 5.500 turmas no Brasil. Que massa. Eu te pergunto, no caso, ele mapeou essas 15 mil entrevistas, ele viu um método, ele encontrou clareza nisso. Então, a base do treinamento, tipo assim, foi dele, no caso. Então, ele conseguiu mapear, dizer, não, isso aqui é o caminho. Tem até um autor, acho que é o Tim Ferriss, que tem um livro que é Ferramentas dos Titãs, né? Que ele fala sobre os hábitos das pessoas mais bem-sucedidas hoje, o que eles fazem para ser bem-sucedido. O banho gelado, acorda às 5 da manhã, lê tantos livros. Ele tem tipo de alimentação que ele vai analisando, que é o que essas pessoas hoje bem-sucedidas fazem para ser os titãs do momento atual. Então, na realidade, Napoleão Hill já fez isso há muitos anos atrás e hoje aplica isso. E eu queria agora, estou quase um entrevistador da Globo, queria perguntar para o William, que já fez treinamento Mastermind, como foi esse impacto? Como chegou nisso aí? Como foi, tu viu, né, teu momento nessa parada? Bom, o Mastermind, na verdade, ele surgiu na minha vida em 2016 para 2017, se eu não me engano. Eu sempre ouvia falar, né? A gente tem lá o nosso assessor jurídico, o Dr. Leandro, que faz 20 anos que está na casa, e o Mastermind iniciou aqui em São João Batista em 2012 com o Norberto, se não me engano, né, Laércio, que era um outro franqueado da marca, Mastermind. Né, do Mastermind. E isso, se eu não me engano, o Norberto veio para São João através de 2 empresários aqui. Um empresário, eu recordo muito pouco dessa história, que se eu não me engano, foi o Betinho Souza, né? E o outro empresário, se eu não me engano, foi o falecido, saudoso senhor Milton da Bebida. E até o senhor Milton da Bebida, ele está mencionado em um dos livros que tem dentro do programa Lince, que é um dos treinamentos do Mastermind. E ele é citado pelo, hoje, CEO da marca no Brasil, em países também com a língua portuguesa, né, Laércio? Hoje a franquia do Mastermind aqui do Brasil, nós somos responsáveis pela marca Mastermind em todos os 8 países da língua portuguesa que existem no mundo e mais os países da América do Sul. Nossa, sensacional. E o CEO, ele é catarinense, é de Monte Castelo? Não. É Monte Carlo, Monte Carlo, né? Monte que Carlo. É no Planalto catarinense ali, ou meio oeste. Eles Isso. brigam, né? O Planalto Norte de Santa Catarina briga para quem que vai ficar com a grande cidade lá, né? Isso. E ele, né, veio fazer esse treinamento, se eu não me engano, aqui em São João, ficaram muito amigos. E ele é que faz esse livro que é A Arte de Lidar com Pessoas. Aí hoje tem uma menção de um batistense lá, né? E até pela primeira vez, quando eu li o livro, eu até fiquei bastante orgulhoso desse momento de saber, né, que São João está dentro da história e hoje é levado aí para o Brasil inteiro. Onde tem treinamento Lince, esse livro ele está dentro do currículo, da grade curricular. Inclusive né? em Portugal. Tudo. Inclusive em Portugal e tal. Então, seu Nilson, Nilson, né, se eu não me engano, Newton Souza, ele é mencionado aí, Bastense é mencionado aí a nível mundial, né? E o Dr. Leandro sempre falava muito bem do treinamento e o William tem que fazer o Mastermind, porque você tem que fazer o Mastermind. Digo, mas que é isso, né, cara? Onde é que eu vou arrumar isso aí? E certo dia, certo momento, apareceu o Laércio, então, aí para trazer essa metodologia. Eu não pude fazer no primeiro momento, ajudei a montar uma parte da turma, né? O presidente, na época, o Anderson, se eu não me engano, ele estava como presidente do sindicato, se eu não me engano. E aí ele fez o treinamento,
foi um divisor de água também para ele sempre menciona isso. E a partir dali, então, a gente firmou uma parceria e a gente vem dando continuidade. Eu fazia faculdade na época, então era um motivo que eu não pude fazer. Assim que eu finalizei, eu aproveitei ali um espaço na agenda entre a minha finalização da graduação e também a entrada no MBA para fazer o Mastermind Lince. A minha turma não foi aqui em São João. Ajudei a formar também a turma como vendendo e comercializando, mas fui fazer em Tijucas. Então, tinha que sair daqui, se eu não me engano, acho que era numa segunda-feira ou numa quarta, não me recordo muito bem, mas tinha que ir, né, toda aquela semana, são 12 sessões de treinamento. E confesso para você, e eu sempre falo isso em algumas aberturas do Lince, quando hoje eu sou apoiador, também fui 2 vezes, que realmente, assim, ó, às vezes os primeiros módulos e tal, você até se conectar, e até porque também nunca tinha passado por um treinamento que gera uma profundidade do autoconhecimento, tu fica um pouco receoso. Mas no momento que você começa a avançar e começa a se entregar, aí você começa a perceber o valor que um treinamento que gera para você um autoconhecimento de como é que é as suas emoções, como lidar com você mesmo, né? Isso acaba te levando para um novo nível, né? Então, hoje está muito da moda, né? Quer que o Brasil cresça, evolua, vem comigo porque eu vou te levar para um novo nível, né? Então, virou moda agora. Virou moda. O Mastermind também é isso, né? Você como pessoa, como profissional, você quer crescer, se desenvolver, para poder ir para um novo nível, primeiro você precisa passar por um treinamento que te traga algumas habilidades e te dá ferramentas práticas para que você consiga fazer isso. E foi para mim, né? Teve um módulo ali que foi uma virada de chave. Ali é onde o William se encontrou e pôde perceber algo que o bloqueava. A gente sempre tem alguns pontos que pode ter vindo da nossa infância, pode ter vindo da nossa adolescência, pode ter vindo de bullying, por exemplo, que é algo que hoje está muito disseminado, a comunicação do que é um bullying, mas na minha infância, por exemplo, eu não tinha essa percepção. E sofria isso, né? Na escola, sofria isso com os primos, sofria isso com amigos, sofria isso até mesmo dentro de casa, com o irmão e com o pai. E isso bloqueia a gente em alguns aspectos. E uma coisa que eu sempre tinha uma dificuldade era acreditar em mim mesmo. Devido ao quê? Devido a todas as coisas que eu passei na minha infância. Então, a grande virada de chave foi isso. Foi, primeiro, compreender que o William tem um valor não só como ser humano, mas ele tem um valor também profissional e ele tem também um valor também social. E aí é você entender o que você precisa fazer para poder sempre ter esse pensamento de mestre, né? E o Laércio foi um dos, acho que é o facilitador, né, para que isso acontecesse. E isso é bastante importante, porque muitas vezes assim a gente acha que, poxa, eu talvez não vou conseguir crescer, não vou conseguir evoluir, eu não tenho tanta escolaridade, sou uma vítima da sociedade, né? Tem muitas essas situações também. E eu acho que não, a gente tem sim, dentro da gente, um grande potencial. Basta a gente poder o quê? Primeiro, achar as ferramentas e o mecanismo. E o Laércio pode trazer um pouco mais desse contexto aí e daquilo que ele, com certeza, viveu dentro de sala de aula. Eu não sei quanto tempo faz que tu estás como facilitador aí do Mastermind, Laércio. Conta para nós. O Mastermind, ele já está no Brasil há muitos anos. Eu estou no Mastermind há em torno de... vai chegar aos 25 anos, mais ou menos. O Mastermind, no início, ele já teve uma outra administração antes de nós, mas depois, nessa nossa administração, que o Jamil é o presidente, eu já estou aí junto desde o início, né? Desde o primeiro ano, assim... vamos dizer assim, que eu não estou na primeira leva por uma questão de meses, mas estou na primeira leva por uma questão de meses também. E como que surgiu na sua vida? Como que chegou a marca Mastermind na sua vida? Rapaz, isso aí é interessante, porque o Jamil, ele já era meu amigo de antes. Já trabalhávamos antes com treinamento, eu já fui consultor do Sebrae no passado também.
E aí, determinada ocasião, eu dava consultoria numa empresa em Florianópolis e estava dando uma consultoria e era uma empresa da área de energia elétrica e veio a RBS para fazer uma entrevista com o gerente. Era época de Natal. E o gerente, nenhum deles quis falar. Não queremos, deixa quieto. E aí o proprietário da empresa disse, ô Lécio, vai lá e fala, tu não tem problema de falar. Eu disse, mas eu vou lá falar de luzes de Natal e eu não entendo nada. Disse, não tem problema, o que tu falar tá bom. Tu olha ali nas lâmpadas e vai falando. E aí fui e falei sobre luzes de Natal, que eu, enfim, né? Não tem nada a ver comigo. Não dominava muito. Nada, nem sei. Eu sei que a gente coloca na árvore de Natal. E ela pisca de vez em quando. E pisca de vez em quando. Né? Mas fui e falei, né? Falei muito mais da empresa do que das luzes em si. Né? Eu falei das promoções e etc. Só que o Jamil estava em São José naquela ocasião, porque ele foi fazer um salto de paraquedas na ocasião. E quando passou a entrevista, eles viram a entrevista na RBS. Quando ele viu a entrevista, eles lembraram. E aí ele foi para Florianópolis para fazer o salto de paraquedas. A esposa dele, a Liliane, foi lá onde a minha esposa tem uma loja para conversar, para ter contato comigo. A oportunidade, né? Aí elas foram lá, conversaram, né? Enfim. Aí na semana entre Natal e Ano Novo, eu estava em Balneário Camboriú, fizemos uma reunião na beira da praia. Na beira da praia, eu sempre esqueço o nome daquela praia, quando o bondinho desce lá, uma praia pequenininha. Laranjinhas, essa mesmo. Laranjeiras, Laranjeiras. Né? Laranjeira. Nós fizemos uma reunião lá, eu, Jamil, na ocasião estava o Norberto também e tal, e fizemos a reunião. Dali fiquei no início, na primeira semana de janeiro, ir para Ribeirão Preto para conhecer um pouco mais. Ele viu o teu vídeo e falou, cara, tem potencial. Nós já nos conhecíamos de antes. Já te conhecia. De outros programas, de outros treinamentos. Né? Porque nós já trabalhávamos com treinamento antes, só que não era com o Mastermind. Mas quando ele viu o teu vídeo, pô, lembrei do Laércio aqui, eu acho que no Mastermind... Estávamos em expansão, e aí fui para Ribeirão Preto na primeira semana de janeiro, e voltei com o contrato da região inteira para cá. Então foi tu tipo Napoleão Hill, 13 segundos tu foi lá 13 segundos. E o interessante é que se eu pegar a origem, eu acho que o Zé também tinha pegado esse insight ali, que a oportunidade passou e você montou em cima, né? Tava preparado, porque Rapaz, o mais incrível, sabe o que é? O nosso acordo, depois veio o contrato por escrito, tudo, mas num primeiro momento o nosso contrato estava num papelzinho. Eu usei hoje à tarde, um papelzinho daqueles que a gente tem na sessão, que a gente chama de papel 3x5, 3 polegadas por 5 polegadas. Um cartãozinho desse tamanho, nosso contrato estava ali, ó. Tu vai pagar assim, dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu fiquei com aquele papelzinho muitos anos. Depois veio o contrato todo, mas o contrato foi no fio do bigode. Papo de homem ali, né? Mas a oportunidade que eu falo é a questão seguinte, não era você que era para falar na televisão. Era outra pessoa. Não era. Né? Ele não era. Tava lá, a oportunidade apareceu, ninguém foi, ele, não, tô aqui, né? É aí que surgem os líderes, né? É o que muitas vezes as pessoas não entendem. O líder, ele não é escolhido, ele simplesmente acontece, né? É aquela pessoa que diz, não. É uma mentalidade que eu queria até depois que tu comentasse como é que isso funciona no Mastermind. Que a gente vive uma mentalidade no Brasil, não vou generalizar, mas é aquele negócio assim, cheguei aqui, como é que funciona isso? Só trabalho aqui. Eu só trabalho aqui. Tipo assim, não tem aquela pessoa que diz assim, o que é pra fazer? Não sei resolver isso aqui não, mas eu vou descobrir e te aviso. Não, só trabalho aqui. Não, a gente é muito, não sei se é omisso a palavra, a gente tira o nosso da reta, a gente tende a se esquivar das responsabilidades, né? E o que eu vejo muito nesse teu assunto do Napoleão Hill, e quando o William comentou da percepção do curso, que eu queria até conversar contigo, que tu trouxesse pra gente essa explicação. Como é esse momento, como é instigar esse momento do confronto, né? Porque, por exemplo, o William falou, houve uma virada de chave. Eu acredito que não foi uma coisa tipo assim, nossa, mudou minha vida isso aqui. O que ele falou faz sentido. Eu acho que existe aquele confronto, existe aquele negócio da negação, tipo assim,
talvez isso aqui seja para ele, mas não seja para mim. Ou será que isso é comigo também? Será que eu sou bom realmente para isso? Será que ele não tá falando isso só para me agradar, só porque eu já tô aqui? Ou será que realmente eu consigo? Porque, como eu disse, eu também nunca fiz o treinamento, mas eu tive a oportunidade de acompanhar uma formação de uma turma quando eu estava dentro da CDL de São João Batista no retrasado. E a energia é diferente. Você vê assim, as pessoas parecem que estão mais empoderadas ali dentro. Ali, parece que tá com sangue no olho, parece que estão indo pra guerra. Então você nota que aquilo ali é uma energia totalmente diferente daquilo que você já viu. Então, como é isso? Como é trazer esse confronto para essas pessoas e essa mudança? Tem duas coisas aí que você falou. Primeiro que, assim, essa questão ali que você comentou ali de eu só estou aqui. Né? Eu comentei no início ali que Napoleão Hill, quando ele fez aquela pesquisa com aqueles empresários, ele identificou 17 comportamentos em comum dessas pessoas. Um dos comportamentos é que as pessoas que mais têm sucesso na vida, elas fazem mais do que se espera delas. Então, isso já é o primeiro ponto para diferenciar uma pessoa de muito sucesso de uma pessoa medíocre. A pessoa medíocre, ela vai entrar nessa. Não, eu só fui contratado para fazer isso. Não vou fazer mais que os outros. Vou fazer só o que estão me pagando para isso, como se ela valesse mais. Mas ela não mostra isso. É o hábito de fazer mais do que o combinado. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão do confronto. Dentro da sala não é que exista o confronto, mas a gente provoca você a refletir sobre você mesmo. Por quê? Porque o desafio das pessoas é que elas, muitas vezes, elas entram naquilo que a gente chama de síndrome do patinho feio. Eu não mereço isso. Então, a autoestima dela fica abalada porque ela não se considera digna de conseguir as coisas. Então, ela não quer se expressar, ela não quer se promover, ela não quer se expor, porque ela não acha digno dela. Então, o que nós fazemos é mostrar para ela que eu, aquela pessoa e qualquer outra pessoa somos iguais. A diferença é que alguns tomam mais decisões e outros não. Alguns tomam a decisão e assumem a responsabilidade. Alguns, por medo, o livro, não tomam a decisão. Então, o que nós fazemos para ela, dentro da classe, é: vamos te mostrar que aquela criança que você foi um dia, que tinha coragem de pular o muro, que tinha coragem de roubar laranja na casa do vizinho, aquela criança continua dentro de você. Não pela questão do roubo, mas pela coragem. Essa coragem está ali dentro de você. A iniciativa, né? E essa coragem tem que aflorar de vez em quando. Sabe, aquela candura da criança de respeito continua dentro de você. E o que nós fazemos é mostrar para as pessoas que elas são conquistadoras, mas não percebem suas conquistas. E, principalmente, quando as pessoas erram, quando elas erram, cometem um erro e, vamos dizer assim, usando a palavra mais forte, fracassam naquilo que elas querem, elas fogem disso, elas não querem lembrar, elas não querem visualizar aquilo. E Napoleão Hill, ele diz assim: você só vai entender do teu sucesso se você estudar o teu fracasso. Mas também não só o teu fracasso, o fracasso dos outros, porque a lição está ali. Entende? A lição está ali. Então, quando eu vejo o que não deu certo na minha vida e o que eu posso fazer para melhorar, eu começo a me empoderar. Pera lá, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, a gente começa a empoderar as pessoas porque elas enxergam dentro delas um potencial que até então elas não tinham visto. E aí a gente vê, como teve na última turma aqui, grandes empresários dizendo: cara, eu não tinha coragem de fazer reunião com os meus colaboradores. Sabe? Por quê? Porque não aprenderam isso. Olha só, a faculdade, as escolas provocam a gente a apresentar trabalho desde o primeiro ano primário. Na faculdade, para você sair da faculdade, você tem que apresentar um trabalho. Você vai fazer uma pós-graduação, tem que apresentar um trabalho. Quando é que a faculdade ensina você a se expor na frente do público? Quando é que a faculdade ensina você a falar em público? Não ensina, mas cobra. Sabe por quê? Porque o mercado não vai fazer graça. A proposta da faculdade é outra. A proposta da faculdade é te gerar conhecimento. Não é trabalhar as tuas habilidades. O Mastermind trabalha as habilidades, não o conhecimento. O que você vai fazer com o conhecimento que você sabe?
Aí eu venho com uma pergunta que a gente falou, mas eu acho que essa é a pergunta inicial. O projeto Mastermind, tipo assim, a pessoa, eu sei que tem vários programas, né? Tem o Lince, como o William comentou aqui, tem outros programas. Mas, assim, falando do Lince, que eu acho que é o principal, é o mais... É o carro-chefe. É o carro-chefe. É o movimento. Qual é a finalidade do Lince? As pessoas, para líderes, é para funcionários também? Quem pode participar no sentido, tipo assim, eu sei que é aberto para todo mundo, mas... para quem ele é muito mais viável, mas vai tirar mais utilidade? É para o funcionário que quer se promover? É para aquela pessoa que precisa se sentir autoconfiança? É para o empresário que cresceu a um nível que agora ele está começando a ter medo e precisa agora de um novo fôlego? Para quem é destinado ao treinamento? Bacana. O treinamento ele tem 3 pilares fundamentais. Treinamento Mastermind Lince, por exemplo, ele tem 3 pilares fundamentais. Desenvolver a liderança, melhorar os relacionamentos, que é a inteligência interpessoal, e fortalecer a comunicação, gerando a comunicação eficaz. Por isso que eu falava antes nos bastidores, a comunicação é diferente da oratória. A comunicação, nós temos um bate-papo ou uma conversa de bastidores, isso é a comunicação do dia a dia. Tem gente que tem essa dificuldade. Agora, para quem que ele é direcionado? Para quem precisa melhorar a sua liderança, para quem precisa melhorar seus relacionamentos e para quem precisa melhorar a sua comunicação. No entanto, a comunicação é um veículo, vamos dizer assim, a comunicação dentro do treinamento ela é a espinha dorsal, porque para eu poder melhorar o meu resultado junto às minhas equipes, a minha liderança, eu preciso saber me comunicar com as pessoas. Para eu poder motivar, para eu poder lidar com as pessoas difíceis, para eu poder fazer tudo que se refere às pessoas, eu preciso saber me comunicar. E comunicar é interessante, né? Porque uma vez eu escutei uma frase de um pastor que eu achei muito interessante, que ele falou: comunicação não é o que se fala, é o que se entende, né? E muitas vezes as pessoas entendem errado uma mensagem e você, tipo assim, poxa, mas não era isso que eu queria falar. É por isso que muitas vezes hoje em dia com o WhatsApp, a pessoa diz, não manda áudio, mas, cara, eu vou mandar porque tu não sabe como é que tá meu tom de voz naquele momento. Talvez, sei lá, você saiu de uma briga com um trânsito, tá estressado com uma coisa, eu mando uma coisa escrita, na tua cabeça tu vai interpretar aquilo ali com um tom que não é o meu. Então, comunicação realmente é o que se fala ou o que se entende? São as duas coisas. Tanto é responsável quem emite a informação, quanto é responsável quem recebe. O que acontece? Na comunicação, assim, o líder ele chega para um liderado e diz assim, eu quero que você faça isso, isso, isso. Entendeu? Qual é a resposta? Sim, senhor. Aí quando você traz a resposta, a tarefa, você traz uma coisa diferente. E aí eu digo, mas não foi isso que eu pedi. E você diz, claro que foi, eu me lembro bem, tá tudo certo. Entende? Então, uma coisa é o que eu falo, mas entre o que eu falo e entre o que você recebe, existe um filtro, que é o teu filtro. Eu preciso saber se o que você entendeu é o que eu quis dizer. Porque quando você me diz... Tem uma dinâmica top dentro do Lince, que é assim, não dá pra falar, eu sou proibido de falar, senão o Laércio vai quebrar meu contrato também que eu tenho com ele, né? Tem que cortar, mas existe dinâmica para isso, Zé, e fica claro, nítido, o quanto o que o Laércio está falando em relação àquilo que eu me comunico, muitas das vezes não é o que as pessoas compreendem, entendem, visualizam, ou ouçam, ouvem, né? Então, assim, e aí quando a gente, às vezes, como líder... cobra do nosso liderado o resultado que nós desejamos, mas que eles não compreenderam, e aí a gente vê assim, poxa, preciso trabalhar melhor a minha comunicação também como líder. Tá? E aí a gente geralmente terceiriza a culpa. Pô, mas eu falei, eu me comuniquei contigo, eu solicitei aquilo para você e você está me entregando totalmente diferente. É porque muitas vezes não ficou claro. E aí a gente precisa fazer aquele exercício, né? De repete, por favor. Né? Porque a gente tem de ocupar assim, não. Se você estava com dúvida, por que não perguntou? Eu tenho muito isso. O Zé... Sempre está jogando para o Zé, o pessoal do marketing que conversa comigo todo dia, eles percebem que eu tenho ainda muita dificuldade de tirar tudo que está na minha cabeça, me comunicar e fazer com que eles visualizem aquilo que eu também estou visualizando.
Porque a ideia, né, você construir, você vender a ideia, é diferente de você pedir para ele fazer um processo que ele já está, que ele é tangível. Né? A gente trabalha na parte, o Zé na parte publicitária, a agência de marketing na parte criativa, nós temos que se comunicar com ideias, que muitas das vezes elas não são tangíveis, né? Elas são intrínsecas. E como fazer com que a comunicação, o meu pensamento, a minha visão, né, que a gente chama aquela visão intrínseca do negócio, se torne realidade, venha para o mundo real, se transforme numa arte como essa que está aqui, né, do nosso CDL Talks. Até chegarmos a isso, foi muita discussão. Né? Não, mas não é dessa forma, é de outra. Então, eu acho que não tenho certeza, né, Laércio, que a comunicação ela é o ponto, realmente a espinha, né? A espinha dorsal para que você obtenha os resultados que você deseja e também que você consiga extrair o melhor das pessoas que estão ao seu lado. Vocês podem dar pelo menos uma dicasinha, tipo assim, 3 pontinhos de como saber se você está se comunicando certo, como o William comentou. Sempre peça para a pessoa repetir o que ela entendeu. Tem alguma outra dicasinha que a gente possa dar, assim, no 0800, em relação a trazer essa comunicação? Vou contar aqui um caso de um empresário, um case de um empresário, e é um grande empresário, ele fez o treinamento e ele saiu com essa inspiração, e aí ele começou a adotar essa questão. Quando ele pede para alguém fazer alguma coisa, ele sempre, entendeu? Entendeu? Então me repete o que eu quero. Dificilmente a pessoa consegue repetir. Aí o que ele fazia? Ele pegava um papelzinho, um papel, uma caneta, escreve aí. Eu quero que você faça tal coisa. Escreveu? Escreveu. Leia o que escreveu. Nessa hora o funcionário está... Já está fumegando. Fumegando. Mas, depois de algumas semanas, quando o funcionário chegava na sala dele para pedir informação, já chegava com um bloquinho e a caneta. O que o senhor precisa, seu João? Ele já não precisava mais pedir. E ele já não tinha mais problema de retrabalho. Então, por quê? Porque, às vezes, quando o funcionário dá o feedback dele dizendo entendi, o funcionário está dando a forma como ele entendeu. Só que o cara aqui, o empresário, ele tem que ver que ele precisa saber se aquele colaborador entendeu do jeito que ele quer. Entende? Esse que é importante. E é interessante, né, se o colaborador ele tiver o pensamento crítico de pensar, depois que eu adotei essa metodologia, voltou menos o meu retrabalho, né? Eu estou gastando menos tempo fazendo a mesma coisa. No treinamento, as pessoas que, por exemplo, são mais os funcionários, na casa dos funcionários, eles conseguem ter essa percepção também de tipo, nossa, aplicando isso aqui eu vou conseguir render mais, eu vou conseguir render melhor, eu vou conseguir evoluir? É importante perceber assim, o Mastermind, o foco principal dele é a média gerência acima. Por quê? Porque a pessoa tem líderes, ela tem equipes. É lógico que a gente tem muitos colaboradores abaixo da média gerência, porque eles também estão em ascensão e eles querem se preparar para isso. Uhum. Então, eles sempre serão bem recebidos e vão ter muito aproveitamento. Agora, a percepção acontece por quê? Porque tudo que nós fazemos, ele tem 2 pré-requisitos. Tudo que nós fazemos dentro da sala tem que ser aplicável na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Então, sempre que a gente termina uma atividade, a gente faz um bate-bola, um debriefing, um resumo daquela atividade que foi feito, para que você entenda como é que você pode aplicar aquilo na tua vida pessoal e na tua vida profissional. E aí você vai dizer, eu posso usar isso na minha vida profissional quando eu estiver com um cliente numa negociação. Aí o outro vai dizer, mas eu posso usar isso quando eu estiver lá com a minha família, com meus filhos, numa reunião familiar. Aí tu diz, cara, eu não tinha percebido isso. Então, eu também posso usar lá no meu futebol. Então, essa troca de experiência e de percepção acontece dentro da classe após as dinâmicas e as pessoas saem com um comprometimento dentro da sala, anotado, para aplicar aquilo. Elas vão, por isso que o treinamento tem essa carga semanal, que para dar tempo de aplicar.
Aí ela vai aplicar e vai ter um resultado. Ela tem um tempo de reflexão ali, né? De maturação. Ela vai aplicar, porque durante a semana ela vai interagir com seus pares, com seus filhos, com família, com amigos, com clientes. Enfim, vai interagir com as pessoas. Em algum momento, vai pintar uma oportunidade e ela vai aplicar aquela técnica. Vai gerar um resultado. Nós não estamos preocupados com o resultado. Nós estamos preocupados é que ela faça a aplicação. Né? Porque são pessoas, às vezes precisa aplicar, precisa mais tempo. Mas elas aplicam aquilo, elas vão trazer para contar como é que foi aquela experiência de aplicar aquele processo, aquela tarefa. Ela vai contar aquilo, então já que ela vai contar para todo mundo como é que ela fez, então ela vai treinar a oratória nessa hora. Para que seja mais eficaz, para que ela tenha uma estrutura, para que ela saiba como começar, como vender a ideia, como inspirar, como falar sobre pressão, como falar de improviso. Aí ela vai treinar várias ferramentas da comunicação. O que fazer com as mãos, o que não fazer. Tem aulas de teatro dentro da classe, porque aí a pessoa vai trabalhar a sua flexibilidade, a interpretação e por aí afora. Sabe? Então, todo esse processo vai gerando uma forma de a pessoa ir incorporando, ir aplicando, e aí as coisas vão acontecendo. E é legal porque se a gente for parar para ver, né, a vida profissional e a vida familiar, na verdade é a mesma vida, só que em momentos separados, né, diferentes. Então a forma como como o William trouxe aqui a comunicação, a forma como ele se comunicou de forma mais assertiva com os seus colaboradores, ele consegue se comunicar de forma mais assertiva com a esposa, com as filhas, né, e conseguir ser interpretado da forma que deseja, né? E evitar ruídos desnecessários. Exatamente. Eu acho que é o principal hoje em dia, né? Porque eu vejo, por exemplo, eu estava até lendo hoje no Instagram uma publicação da Camila Farani falando que, com um dado que ela trouxe, de uma pesquisa, que 82% nos últimos 10 anos, 82% das pessoas se recolocaram no mercado, mudaram de emprego, principalmente por causa da missão e da visão da empresa. Que aquilo que é comunicado não é o que é vivenciado dentro de casa. Então, a comunicação, ela hoje em dia, cada vez mais, né, as pessoas estão muito mais alinhadas em relação a isso. Né? Elas procuram essa motivação, elas procuram ver se realmente aquilo que é dito, que é falado, que é comentado, é o que acontece lá dentro. Né? A gente entende assim, 30% dos problemas de qualquer empresa, 30%, o técnico vai lá e resolve, o engenheiro vai lá e resolve, o advogado vai lá e resolve, o contador vai lá e resolve. 30% dos problemas são resolvidos por técnicos. 70% dos problemas são gerados por pessoas. Problema de relacionamento, de entendimento, de comunicação, sabe? Então, as pessoas, elas geram os problemas. Só que, quando as pessoas saem de uma empresa, às vezes por problemas de comportamento, ela acredita, porque ela também não é informada, que foi demitida, por exemplo, porque tem desafios de liderança ou tem desafios de relacionamento com outras pessoas, com pares, etc., ela vai fazer um outro curso, uma outra pós-graduação, uma graduação, porque ela acredita que o problema dela foi conhecimento. O cara que vai entrar no meu lugar tem faculdade e eu não tenho. E o problema dela é comportamento, é relacionamento, é não saber gerenciar essa inteligência emocional que nós temos no nosso dia a dia. Sabe? Então, e o Mastermind, ele aborda todo esse processo. Então, a pessoa, ela vai trabalhar um ser integral. É muito bonita aquela história que rolava na internet no passado, que você tem que chegar em casa e deixar os teus problemas no galinho da árvore antes de entrar em casa. Na prática, isso não acontece. Não acontece também você chegar no trabalho e deixar os problemas em casa. Você é você. Se você tiver problema em casa, no outro dia o teu trabalho vai estar um tédio. Vai ser sabe? Então, se você tem um problema familiar que não está conseguindo resolver, isso vai refletir no teu trabalho, na tua performance, no teu resultado. A mesma coisa que se você tem problemas no trabalho, vai refletir na família. É o que eu digo, né? Não, é uma pessoa só, né? A gente está em papéis diferentes, mas é a mesma essência, né? Você não tem como fechar aquela porta e dizer, agora eu estou em casa, minha preocupação no trabalho morreu. Ou então, não cheguei no meu trabalho, meu filho está doente, não vou mais me preocupar com meu filho doente agora porque eu estou no trabalho. Não tem como dividir. Não acontece isso. Aí eu faço uma pergunta para ti, Laércio, tu que já foi consultor de outras entidades e hoje como mastermind. Dentro dessa tua percepção, é mais fácil para o gestor, para o líder, tentar capacitar e melhorar esse funcionário que já existe ou realmente troca?
Rapaz, essa é uma pergunta muito legal de responder. E eu vou te dizer aqui, comentando o que um grande empresário de Santa Catarina me disse. Tá? Quem me falou isso foi o senhor Zefiro Giassi, dono da rede Giassi. E hoje ele tem perto de 90 anos e ele foi meu aluno há uns 8, 9 anos atrás, 10 anos mais ou menos. Não tem idade para estudar, pelo jeito. Não tem. E em determinado momento ele falou, nós estávamos numa roda de conversa e ele disse assim, alguns empresários me dizem assim, por que você treina a tua equipe e se depois eles acabam saindo e indo embora? E ele me disse assim, o problema não é eu treinar eles embora, o problema é eu não treinar e eles ficar. Ah, meu Deus. Aí é realmente... Sabe, o problema é esse. E aí ele completou assim, eu treino, primeiro porque eu quero gente bem preparada na minha empresa. Segundo, que se eu treino e eles forem embora, eles sempre vão levar um gostinho de dizer, eu sou quem sou porque comecei lá. Eu aprendi. Sempre fica o carinho. Então, é uma pena que nem todos os empresários têm essa visão de treinar a sua equipe. Aqui em São João, eu já tenho ficado muito feliz com muitos empresários, que toda a turma praticamente enviam pessoas, né? E hoje nós temos algumas empresas, por exemplo, Carmen Steffens, que é uma grande empresa no Brasil e fora do Brasil, né, que vende calçado, tem tudo que é shopping, tem uma loja da Carmen Steffens no Brasil, né, que já treinaram mais de 2.000 pessoas na empresa. Para ser gerente em qualquer nível de uma empresa como Carmen Steffens, tem que ser mastermind. Senão ele não aceita. Isso ele fala, o próprio Mário Spaniel, que é o diretor proprietário da empresa. Uhum. Né? Então, lógico que demitir e colocar outro sempre vai ficar muito mais caro. Porque você tem que fazer todo um processo de preparação. Agora, se você nunca preparou, tanto faz. Mas aí é a tua responsabilidade de estar trocando e não preparando para trocar, para não preparar, para não trocar, para não preparar. Você nunca vai ter história com a tua equipe. Não pode reclamar que há ali uma troca, uma rotatividade muito grande. Agora, se você treina, prepara eles e mais, dá oportunidade de crescimento, porque é o que vai fazer a diferença, né? Aí fica diferente. Eu ia falar isso, Laércio. Acho que assim, ó, acho que não tenho certeza, né, de que a maioria das pessoas tem o desejo, né, e a vontade de crescer, prosperar. E quando eu falo prosperar, não é só questão financeira, é também como profissional, como pai, né, como esposo, como alguém que quer fazer a diferença na sociedade onde ele está convivendo. E eu posso falar assim por mim, porque por muito tempo eu participei e passei por empresas que não tinham essa visão, ou tinham a visão que você estava colocando aqui, de que treinar custa caro, né? Treinar, muitas das vezes, para poder levar essa pessoa para o mercado de trabalho, para o meu concorrente, né? E aí essa oportunidade nunca chegava para mim. Então, quando eu pude ter a oportunidade de participar de uma empresa, que no caso hoje é o que eu estou até hoje, que é a CDL, onde ela se preocupa com o desenvolvimento das pessoas que são os seus associados e também teve a percepção de também desenvolver a equipe interna, principalmente quem está à frente da sua entidade, eu pude ter a oportunidade de crescer e mudar a rota da minha vida. Porque eu sempre falo assim, às vezes as pessoas... poxa, o William é um cara que se relaciona bem, né? E se comunica bem, tem um bom trânsito aí na sociedade, é um cara que tem conhecimento, que buscou, né, a universidade e tal. Mas eu não... né, o cara é gente boa e tal. Mas eu nem sempre fui assim, dessa forma. Né? Por muitas empresas que eu passei, hoje as pessoas podem dizer, mas o cara aqui, ele só me incomodava. Né? E isso é um fato, porque muitas vezes faltava o quê? Faltava o autoconhecimento, faltava a questão de você se colocar no lugar dos outros, principalmente do empresário. Quando a gente tem a cabeça... isso foi uma grande mudança também. Eu tirei a minha mente, o meu pensamento de funcionário e comecei a pensar como patrão. Né? E aí eu me tornei um intraempreendedor. Mas aí, William, é onde está a tua virada.
Porque eu queria comentar quando o Laércio terminou, mas você emendou e eu achei que é muito interessante a tua fala, mas eu queria só te interromper, perdão, que é exatamente isso. A oportunidade, ela não existe, não surgiu, ela foi criada porque tu criou a oportunidade. Sempre se cria oportunidade. Eu acho que teve um ou outro talco aqui que eu comentei, né? Que se a gente, até minha mulher falou para mim, tu tá ficando polêmico, né? Porque eu sou polêmico. Quem não me conhece, eu sou bastante polêmico. E ela falou assim, poxa, tu vai lá e fala que se o patrão é ruim, é porque o funcionário é ruim. E isso aconteceu comigo. Eu posso falar porque eu era um péssimo colaborador e então eu olhava e dizia assim, poxa, a culpa é do meu patrão. É porque eu nunca construí a oportunidade. E aí, visto lá no treinamento também do Lince, a gente aprende a diferença entre bajulação e elogio, né? E você vender aquilo que você faz. Então, se eu começo a fazer as coisas bem feitas, e fazer as coisas bem feitas é básico. Porque eu desconheço um empresário que contrata alguém para fazer as coisas erradas. A gente contrata as pessoas para fazer o que é certo, né? E a gente, quando começa a ter como hábito essa lei do triunfo, que é fazer mais do que o combinado, e hoje a gente viu isso, né? Um exemplo claro do que é fazer mais do que o combinado, né? Você começa a criar as oportunidades. Você sai do momento do status quo que você tinha e também você sai de um nível de igualdade com as pessoas. Porque hoje, o que acontece? Eu vou para o meu trabalho, bato o meu ponto, faço aquilo que me é ordenado, faço bem feito, né? Não tenho retrabalho, bato o meu ponto no final do meu expediente, vou para casa, me desligo da empresa. Agora, quando você chega mais cedo, você organiza o seu dia, você termina suas atividades rotineiras com mais agilidade e com mais perfeição, e você começa a olhar a empresa num todo e começa a apontar, poxa, que tal a gente fazer essa melhoria? Que tal a gente construir isso de inovação nesse processo que vai, além de ganhar tempo, ganhar qualidade, vai também gerar uma experiência melhor para o nosso cliente. Aí você começa a despertar naquele empresário que você tem um potencial de liderança. Você não é líder, mas você tem um potencial de liderança. Mas você está envolvido com a empresa. Você está envolvido com a empresa. Então, isso tudo, né? Eu tenho uma posição comigo assim que eu estou levando para a minha vida e para os negócios onde eu estou inserido, que todo mundo tem a chance de ser salvo. Eu até escutei isso recentemente, né? A gente estava numa empresa, numa visita, e o empresário falou isso, né? Que eles conversam, eles dão feedback, e quando eles percebem que ainda não há a mudança que eles desejam, eles fazem um treinamento, colocam essas pessoas no treinamento. E aí ali é a oportunidade de fazer a virada, porque todo mundo tem que ter a possibilidade, a chance de se autoconhecer e ser salvo de si mesmo. Não é nem do patrão, do processo, da empresa, mas é de si mesmo. O William comentou em determinado momento ali que o treinamento Mastermind te provoca nas emoções, né? E a gente trabalha com as 4 emoções básicas do ser humano, né? O medo, a tristeza, a raiva e a alegria. E isso acontece para nós todos os dias, o tempo inteiro, em vários momentos. Em algumas situações a gente está com medo, alguma situação está com raiva, alguma situação está alegria, outros momentos está triste, isso ao longo do dia. Só que ao longo do treinamento a gente vai provocando situações para cada participante. E cada participante, no primeiro dia do treinamento, a gente faz uma autoavaliação. Lembra que eu comentei que Napoleão Hill identificou 17 Sim. comportamentos? No primeiro dia, o participante vai fazer uma autoavaliação nos 17 comportamentos. E aí ele vai sair dali, você vai sair dali dizendo assim, olha, para mim, tal comportamento é o que eu preciso nesse momento. Outro vai dizer, para mim é esse. Outro vai dizer, para mim é aquele lá. Ou seja, cada um tem o seu propósito. E a gente, como instrutor do treinamento, ao longo do processo, a gente vai olhar para aquele teu propósito e vai dizer assim, ok, esse participante precisa de tal situação. Então, a gente dá um remedinho daquele jeito.
Alguns a gente precisa dar um tapinha nas costas, alguns a gente precisa dar um chute na bunda, alguns a gente precisa laçar o pescoço e segurar para não ir muito ligeiro. Aí a gente vai oferecer o remédio que cada um precisa. Ao longo do treinamento, pode ser que você identifique que aquilo que você colocou lá no início já foi superado e você adota outro. Eu te Então, pergunto, essa desculpa. virada é aquele momento que o cara diz, cara, caiu a ficha. Eu não tenho por que me ver como sendo menor do que os outros. Eu não tenho por que fugir de um momento que eu tenho medo. Vamos falar aqui o exemplo da comunicação, de se expressar na frente de um público. A gente diz assim, a tua timidez, se você é tímido, vai continuar sendo tímido. O treinamento não faz milagres. Mas você vai aprender a superar a timidez. Lidar com ela naquela situação. É. Aí eu ia te perguntar, né, nesse ponto, são 17 pontos. Aí vamos supor que entregando o William como exemplo. O William disse assim, eu acho que eu preciso melhorar nesse ponto aqui, que é o 7º. Mas na tua análise, olha assim, para o William superar esse 7º, ele primeiro tem que superar esse 3º, que é um ponto cego que ele não tem. Tu apresenta isso para o teu aluno ou você confronta ele para poder certificar que realmente aquele ponto é a tua visão daquilo ali? Numa mesma atividade dentro da classe, eu vou tratar você de um jeito, ele de outro. Porque você precisa de um remédio, ele precisa de outro. Mesmo que ele ache que seja o mesmo remédio, por exemplo. Então, para cada participante, para algum a gente vai apertar um pouco mais, para alguns nem tanto. Sabe? Por quê? Porque a gente está enxergando que às vezes a pessoa diz assim, eu preciso ter meta na vida, esse é o meu propósito. Mas aí, de repente, eu olho e digo que falta... Eu olho aqui e vejo assim, cara, o que você precisa é de autoconfiança, só que você não tem coragem de dizer. Isso é forte, né? Sabe? Mas eu estou vendo. Eu não digo isso para ele. Mas eu vou saber o que eu preciso oferecer para ele. Porque se eu tratar a autoconfiança dele, mesmo sem ele saber, no final do treinamento ele vai conseguir colocar as metas, os objetivos que ele quer. Sem perceber que aquilo foi trabalhado. É bem legal isso aí, porque, por exemplo, quando eu estava na faculdade, né, eu fiz publicidade e tinha uma cadeira de redação publicitária. E o professor passava, no fim, pegue um anúncio de uma revista, olhem e me traga amanhã um novo texto para aquele anúncio. Como você faria um texto para aquele anúncio na próxima aula? Beleza, aí chegava, cada um traz um, José Valderico, e opa, quero 3. Aí eu não estava nem conversando, prestar atenção a aula toda, por que eu estou sendo punido? Aí uma vez eu cheguei para ele assim, professor, eu sento na frente, não converso, e toda vida o senhor fica me punindo, pede para todo mundo trazer um, só manda trazer 3, manda trazer 5, eu não estou te punindo, eu estou te treinando. Aquilo que está chegando como uma punição, como um castigo, na verdade eu estou te lapidando, porque eu sei que tu pode mais, por isso que eu estou te pedindo 5. Porque para eles, tipo assim, eu enxergo que deles aqui a maioria não vai desenvolver esses textos, mas eu vejo que você consegue desenvolver. Então, muitas vezes, eu não sei se no treinamento tu tem essa percepção, ou se as pessoas que fazem esse treinamento têm essa percepção, que aquilo que está sendo exigido dele não é uma punição, mas na verdade é uma lapidação, porque ele pode mais, só que ele não enxerga isso. Aquilo que a gente comenta dentro da sala, eu comento muitas vezes, eu sempre digo assim, é no calor do fogo que se molda o cristal. Eu posso falar também de causa batida, porque muitas das vezes eu me perguntava exatamente assim, Zé, por que isso acontece comigo? O que eu fiz para merecer isso? Né? Nas outras empresas que eu trabalhei, eu fui muito forjado. Talvez isso me deu a condição de hoje absorver toda a pressão que eu sofro hoje como gestor da entidade. O Zé participou com a gente ali meio que quase que integralmente durante um período dentro da entidade e ele percebeu a pressão que a gente tinha, principalmente foi um ano ali, 2021, muito tenso, né? A gente fez uma mudança drástica, 39 anos trabalhando da mesma forma e simplesmente a gente mudou da água para o vinho com uma interferência assim, gigante, né? De terceiros e principalmente a gente tinha criado todos os cenários mais pessimistas possíveis, né? Então a gente fez análise de que poderia acontecer demandas judiciais, a gente teria problemas institucionais políticos, a gente teria problemas técnicos também, a gente teria problemas comerciais, né?
mas o propósito ele estava muito claro e era algo que a gente já tinha a percepção de que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Então, hoje eu compreendo que tudo aquilo que eu passei durante quase 12, 13 anos na minha vida profissional, na área do varejo, principalmente, me deu a condição de hoje poder suportar e poder filtrar, né, aquilo que eu vou entregar para a minha equipe, para não mexer com as emoções deles também, né, para não desmotivá-los, aquilo que eu vou levar para a diretoria da entidade, aquilo que eu vou levar para mim, para minha casa. Me lembro muito bem que durante esse período, antes de começar, e a gente tinha mapeado, eu cheguei para minha esposa e disse o seguinte: olha, eu preciso da tua compreensão por aproximadamente 3 meses. O William vai acordar mais cedo, vai chegar mais tarde, vai ter final de semana que o William vai ter que trabalhar, vai ter final de semana que talvez eu vou estar muito cansado, estressado, então eu preciso da compreensão. Isso, na verdade, durou mais do que 3 meses até. Então, hoje, tá, estar, né, nesse processo ainda, né, de conhecimento, não paro nunca, desde quando eu tive a oportunidade de entrar dentro da entidade, eu nunca parei de buscar o conhecimento, e isso faz com que a gente consiga, né, avançar, evoluir e se desenvolver. E o Mastermind, eu vou falar aqui também outros pontos, não tem só a questão do Lince. O Lince, como foi falado, é a porta de entrada. Outro treinamento que foi um grande divisor para mim foi o Enneagrama. E o Enneagrama ele tem uma pegada um pouco diferente do Lince. E eu gostaria que o Laércio, para a gente poder já ir para a finalização, comentasse um pouquinho sobre esse treinamento e a diferença entre um treinamento Lince e o treinamento Enneagrama. Bacana. O treinamento Lince, ele é um programa, um treinamento onde você desenvolve habilidades, vamos dizer assim, que vão te permitir lidar com as pessoas à tua volta. Habilidades que vão fazer com que você possa interagir com as pessoas no teu dia a dia, sejam teus liderados, sejam teus superiores, sejam teus clientes, ou seja, como é que eu vou agir? Então, eu costumo dizendo assim, o treinamento Lince é um treinamento de você para fora. O Enneagrama é o contrário, é de você para dentro. Por que que eu ajo do jeito que eu ajo? Por que que eu penso do jeito que eu penso? Por que que, em determinada situação, eu tomo uma decisão e você toma outra? Por que que às vezes eu me estresso com algumas coisas que para você é a coisa mais comum do mundo? Então, quando eu consigo me entender, e o Enneagrama ele mostra o quê? São 9 comportamentos diferentes, 9 padrões comportamentais que eles se misturam com outros padrões e geram, inclusive, novos padrões. Mas aquele padrão que você não foge nunca. É um padrão, e não tem um padrão de personalidade que seja bom ou que seja ruim. O padrão é o padrão. Todos eles são uma máscara que você cria para se justificar das tuas falhas, para justificar do porquê que você é do jeito que é. Sabe? Então, o Enneagrama ele trabalha isso. Você entender as pessoas e entender as razões. Por que gente com resultado? Extremamente. O que tu imaginar de extremamente exigente é 10 vezes mais. Extremamente perfeccionista. Quando a gente fala em perfeccionista, a gente diz assim, pô, eu quero ter uma pessoa perfeccionista para trabalhar comigo, porque eu tenho essa pessoa
vai garantir que tudo que tem que ser feito vai ser feito. Concorda comigo? Só que o que é perfeição para um perfeccionista? É o que ele faz. Ninguém vai conseguir fazer como ele faz. E como ninguém consegue fazer o que ele faz, ele demonstra isso através da raiva. Ele fica definidas, você não consegue cumprir aquilo que ele já te ensinou zilhões de vezes. Porque não foi ele que fez. Porque não foi ele que fez, porque o padrão de exigência dele é muito alto. Sabe? Então, o Enneagrama ele começa assim, primeiro eu me conhecer, saber exatamente como eu sou, o que me estressa, quais são as minhas virtudes, quais são os pontos que me deixam indignado com a vida, de uma forma geral, com as pessoas, de uma forma geral. Agora, por outro lado, eu entender como cada membro da minha equipe pensa e poder tirar o melhor dele. Porque todos eles têm grandes virtudes, todos eles têm grandes pontos a melhorar. E aí eu coloco que foi também uma grande virada na minha vida, porque quando eu fiz o Enneagrama, eu entendi o porquê que eu tinha tanto problema com meus outros patrões. Porque o meu padrão tem algumas palavras que não pode ser usada e eles usavam muito contra mim. E isso me deixava enfurecido. E aí o meu padrão comportamental fazia com que a gente não tinha um bom relacionamento. E relacionamento é tudo hoje nos negócios, principalmente na vida pessoal, né? Então, e aqui uma palavra, por exemplo, que era muito usada, era o mandar, né? Estou te mandando. E isso me incomodava demais, né? Quando você quer extrair o melhor do William e dar um comando, você falar em resultado, você falar, né, que precisa da tua atividade, do teu conhecimento, da tua habilidade, você acaba gerando um melhor engajamento. Então, eu gosto de desafios. E o Laércio já percebeu isso, então ele sempre lança desafios aí para mim nas nossas parcerias. E geralmente a gente sempre está conseguindo alcançá-las, né? Então, é importante a gente se entender e também entender como é que as outras pessoas gostam de receber a comunicação. Então, tudo está ligado. Tudo está... tem conexões em relação à comunicação, em relação à parte comportamental, né? E também para a gente poder ter o melhor resultado possível dentro das empresas e dentro da nossa vida. Laércio, estamos chegando ao nosso final e quero agradecer aqui ao Zé. Tivesse alguma coisa para acrescentar, Zé? Foi ótimo, eu acho que foi excelente, eu acho que deu para a gente entender realmente, primeiramente, a mente do Napoleão Hill, quanto rica ela é e quantos ensinamentos a gente consegue extrair de um cara que viveu há décadas atrás e que até hoje esse reflexo está reverberando o legado dele até o momento, né, para a gente, né? Então, agradeço demais, Laércio, por ter aceito nosso convite e para mim foi encantador. Agora eu vou me organizar para poder fazer também, que fiquei agora mais interessado do que eu já estava. Eu que agradeço o convite, né? E aproveitando a deixa aí, nós teremos aí mais uma turma esse ano aqui em São João, do treinamento Mastermind. Então, as pessoas que se sentirem curiosas, que se sentirem chamadas também para isso, o ideal é que entrem em contato com o CDL, né? Aqui não é papo de vendedor, as vagas realmente são bem limitadas e estão bem escassas, porque tem bastante gente aí já bem interessado. Então, quem tiver interesse, chega junto, que vai ser uma honra tê-los na sala. Laércio, a gente sempre pede para que os nossos convidados deixem uma mensagem positiva e que possa, né, eles levar aí para a vida, para os negócios. E peço para que tu faça essa mensagem também aí, né? Falando um pouquinho sobre essa visão que você tem referente às pessoas, né? Porque a gente pode estar hoje aqui com um pensamento, com desejo, né? E às vezes a gente precisa somente de uma palavra, né? De um ombro amigo, muitas das vezes. E muitas vezes você é canal, né? de bênção, de motivação dentro de sala de aula. Eu acho que aqui é uma grande oportunidade de você fazer as suas inspirações, né? Que eu sei que você gosta, é um filósofo aí. Deixa uma mensagem para o pessoal aí. Tem uma
uma passagem que eu gosto muito de contar, né, dentro da sala, e eu penso que vale a pena aqui. Né? Eu gosto sempre de contar aquela história do peixinho dourado, que o peixinho dourado é um dos animais mais criados que existe no mundo, né? E ele é um peixe assim bastante criado, aquele peixinho goldfish, né? Porque ele é muito fácil de criar. Ele se adapta a qualquer tipo de água. Se a água é turva, ele se adapta. Se a água é mais alcalina, né, mais límpida, ele se adapta também. Ele prefere um aquário redondo, lisinho, sem muita árvorezinha, florzinha, essas coisas todas. Mas, segundo algumas histórias, esse animal ele tem uma característica física que nenhum outro animal tem. Ele consegue se atrofiar quando ele está num aquário pequeno para que ele possa sobreviver. Porque ele começa a entender que aquela densidade da água, se ele crescer, ele vai morrer porque não tem espaço. No entanto, quando você coloca ele dentro de um espaço maior, que ele nasce com 3, 4 centímetros, ele pode atingir 40, 50 centímetros de tamanho. Né? E por que eu conto isso como um momento assim agora? Porque é muito do ser humano. Nós temos algumas limitações na nossa cabeça e essas limitações, elas fazem com que a gente não cresça. A gente aceite os nossos desafios como uma limitação imposta pela vida, pelo universo, enfim. Mas quando eu consigo superar aquilo, entrar num espaço maior, eu tenho a possibilidade de crescer. O Mastermind faz isso. Ele faz você sair do teu aquário e se jogar num oceano. Tanto que a gente sempre diz dentro da classe, né? Aqui é um laboratório, te atira na piscina porque está cheio de salva-vidas. Massa, muito legal. Obrigado, Laércio. Obrigado a todos que nos acompanharam e vão nos assistir. Não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar e também de se inscrever no nosso canal para que a gente possa aí estar conosco nos próximos CDL Talks. Dia 8 agora de setembro a gente vai ter uns convidados super especiais para estar aqui com a gente também. E também nós estamos agora já na íntegra também no Deezer e no Spotify. Segue lá, CDL Talks. Obrigado.